Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso podcast Falar é Fácil, no quadro Entre Líderes. Prazer de receber aqui a Carla Lima Vilar. Seja muito bem-vinda em nosso programa, Carla. Eu que agradeço o convite de vocês, um prazer meu estar aqui falando com o público de vocês. Carla é uma especialista em marketing. E o tema do nosso trabalho hoje, aqui do nosso bate-papo, é liderança e inovação em marketing para o setor de diagnóstico e saúde. Falando um pouquinho dessa nossa convidada, da Carla Lima Vilar, ela é diretora de marketing na Werfen Brasil, é assim mesmo, Werfen? É isso mesmo, Werfen. Werfen. Multinacional do segmento de diagnósticos especializados. Executiva com mais de 20 anos de experiência em marketing, com foco em estratégia, gestão de marcas e posicionamento de produtos na área de saúde. Atuação destacada em empresas globais como Natura, BCG. Com tantas restrições na área da saúde, como é que você trabalha o marketing e a comunicação da Werfen? É um universo muito diferente, né? O universo de diagnóstico, assim, é um mercado B2B, porque a gente trabalha basicamente os hospitais e laboratórios. Então, o marketing tem que ser um marketing muito conectado com a ciência, né? Com o científico, com o médico, com as pesquisas. Então, é dessa forma que a gente se aproxima muito dos laboratórios, né? Como a gente tem pesquisas avançadas e diagnósticos muito específicos, como, por exemplo, para trombose, para hemofilia, para transplante. Então, são temas muito fortes, né? Muito difíceis, né, de lidar. Exato, complexos, mas que ao mesmo tempo exige muita pesquisa, muito dado. Então, o que a gente faz é sempre, como marketing, levar a informação para os laboratórios, trocar muita informação com os laboratórios, fazer realmente uma parceria, né? Relacionamento. Como é uma empresa muito especializada, todos os laboratórios nos conhecem, né? Que fazem, né? No caso de hemostasia, ou, enfim, todas as linhas que a gente tem, que são 5 linhas, a gente acaba trocando muito com essas pessoas, né? Com os chefes de laboratório, com os chefes de hospital, com os médicos, né? E trazendo realmente informação, trazendo pesquisas, dados, artigos científicos, né? Então, tudo muito baseado na ciência. Não só no seu segmento, mas de maneira geral, no seu trabalho como diretora de marketing, quais são os principais desafios que você encontra hoje no mercado de trabalho diante assim de tantas mudanças, inteligência artificial, depois assim concorrência acirrada, muitas vezes assim ultrapassando até limites em relação a informações. Sim. Ou seja, no mundo no qual nós vivemos, no Brasil. Sim. Nós tivemos a oportunidade de conversar recentemente com uma pessoa que tem trabalho de uma empresa da Finlândia. Outra filosofia, todo um respeito, todo um investimento, tudo certo, tudo funciona. Um dos maiores índices de felicidade do mundo, né? A educação, enfim. Mas aqui a gente tem lá os nossos problemas tupiniquins, desde violência, desde, sei lá, tudo que acontece. Então, os seus principais desafios, os que você encontra no seu segmento, no seu trabalho. Eu diria 2 desafios, assim. Um que é pessoas, que acho que a gente ter pessoas qualificadas hoje em dia é algo que a gente tem que valorizar muito e cada vez mais, né? Desenvolver, capacitar e tal, quem quer crescer, porque hoje em dia, acho que no mercado de trabalho tem muita gente que já não quer mais ir para o mundo corporativo. Nem trabalhar, né? Tem a história do neném, né? Exato. Não tem vontade, não quer ir para o mundo corporativo. Então, quem quer se desenvolver, acho que a gente precisa dar bastante valor e eu acho que esse acho que é um ativo super importante de qualquer companhia, assim, qualquer empresa. E a segunda, que você falou muito da concorrência, eu acho que a gente tem sofrido bastante com os chineses, né? Então, como acho que qualquer segmento, a China vem fazendo cópias e cópias, né? Com qualidade? Então, assim, a gente tem que respeitar a concorrência, né, sempre, mas eu não tenho profundidade técnica, né, para avaliar e dizer, é incrível, não é, muito bom, mas o que a gente vê é que tem chegado cada vez mais cópias, mesmo de máquinas ou, enfim, reagentes que são muito específicos e que, né, enfim, demandam ali uma pesquisa, que demandam tempo.
E os chineses têm conseguido, assim, fazer... Que tem que passar, não sei se é uma questão também de Anvisa. Tem toda uma série de procedimentos para também estarem liberados para atuar no mercado. Sim. E demora, né, a licença da Anvisa e tal. Então, claro, a gente vê que tem chegado, ainda muitos não têm licença, né, mas a gente já vê. Então, é questão de tempo. A gente sabe que é questão de tempo, porque eles vão aprimorando, porque eles são muito rápidos, né? Termos estratégicos, como lidar com as decisões estratégicas para minimizar essas dificuldades e a gente se permanecer ativo e crescendo no mercado que se torna cada vez mais competitivo sobre esse aspecto. Eu acho que aí não tem outra saída que não estar muito próxima do cliente, ouvindo o cliente, muito próxima do cliente, entendendo qual é a necessidade dele, o que a Werfen consegue fazer e pode entregar que uma chinesa não vai conseguir entregar, que é reputação, que é o tempo de pesquisa, que é o tempo de estrada que se tem, o universo de pesquisadores que tem dentro da companhia, de médicos, né? Então, toda uma parte de base, realmente, né, fundamento do universo de diagnóstico dentro daquela especialidade, é algo que a gente tem de diferencial. Então, sempre tem que pensar assim, qual é o nosso diferencial? O que a gente entrega de plus? Assim, qual é o nosso a mais para que a gente não seja trocado por conta de preço? Porque se a gente for brigar por preço, não vai adiantar, né? Não dá para dizer assim, tem que ser coisa que não é comparável. Eu sempre costumo falar assim para o meu time, olha, não dá para ser comparável. Se a gente se colocar na base de comparação, aí a gente vai perder. Então, a gente precisa estar entregando sempre algo a mais. Então, é claro que é um produto de qualidade, a inovação, as melhorias, mas também um baita de um atendimento, com diferenciais de entregar pesquisas, artigos científicos, trazer, por exemplo, um cliente para fazer uma visita na nossa fábrica, para ele entender também como é que os nossos reagentes são fabricados, como é que os nossos produtos são fabricados, o nível de qualidade que a gente tem, né? O quanto a gente tem de prestígio, por exemplo, tanto no FDA, no EMA, na Anvisa, porque, enfim, são... agentes reguladores e que já tem uma confiança, né? Porque no final das contas a gente tem história, então assim, não chegamos ontem. É como reputação, não se constrói uma reputação da noite para o dia. Não é. Falando em reputação, você trabalha com uma área extremamente sensível, né? Sim. Vocês já tiveram alguma crise que vocês tiveram que fazer gestão? Não, a gente não viveu, até porque como é B2B, eu acho que é um pouco mais protegido, né? O consumidor final não tem conhecimento, né? Nem sabe que está fazendo um exame da Werfen, né? Então, normalmente, quando vai fazer o seu exame, você não sabe nem qual é a marca do reagente, né? Que está ali. Não tem nem noção. Exato, você só vai no laboratório que você confia e aí, claro, né? A partir daí, você entrega lá, né? Sua amostra e está tudo certo. Né? Fiz o meu exame. Então, a gente nunca teve esse tipo de crise, né? Que eu, por exemplo, já vivi na Natura, que já, né? Crise desde, questionamentos de produto, mesmo, esse lançamento, coisa com a consultora. Então, assim, isso que é realmente sensível, viu, Anci? Você falou uma coisa que é... Não, e falando em sensível, como que você equilibra os resultados no negócio com o propósito da organização de trabalhar com um tema tão especial que é a saúde? Eu acho que não dá para não conectar com o resultado, é o que eu sempre falo para o meu time. A gente trabalha, obviamente, com foco no paciente, né? Com foco no consumidor, no final das contas é o paciente que está ali na ponta, o próprio cliente, né? Que é o laboratório, o hospital, etc. Mas a gente não é uma ONG, né? Não é sem fins lucrativos. Então, tem que ter, sim, a margem, tem que se preocupar com isso, tem que entender que é isso que sustenta essa reputação que a gente tem. É dessa forma, né? Com margem, com saúde financeira, que a gente consegue oferecer, por exemplo, uma viagem para um cliente, para ir até uma fábrica, a gente ter os produtos de ponta, ter bons pesquisadores, ter uma boa equipe, né? Que é isso que sustenta. Se a gente não tiver boas margens, né? Uma última linha preservada, a gente não consegue... Não tem sentido. Aí a gente não consegue sustentar realmente esse diferencial e essa reputação que a gente estava falando minutos atrás. Vocês têm ESG?
A gente tem. O que vocês fazem? A gente tem muita parceria com clientes. Então, por exemplo, o Einstein tem uma parceria muito forte conosco de as nossas caixas, né? Onde chegam os reagentes, a gente tem a logística reversa. Então, reutilizado. Então, vai para lá, depois volta a caixa. Então, claro, tem todo um processo, né? Que a gente montou para poder fazer para reutilizar, exatamente. Então, essa é uma das iniciativas. Aí tem outras iniciativas que a gente normalmente conecta com os clientes. Então, conecta com DASA, conecta com Fleury, conecta com Einstein, com Círio. Porque no final é isso, né? Acho que a parceria também faz a gente ter esse diferencial, né? Ao invés da gente fazer o nosso SG ali sozinho, o ERF, não. Eu acho que uma das filosofias do ESG justamente é essa, né? Exato. E como a gente influencia, como a gente também aprende com o cliente, né? Então, poxa, como é que a gente faz? Faz assim. Então tá, quem sabe a gente faça junto. Então, a gente tem campanhas também que a gente acaba fazendo juntos, né? Conectados. Agora a gente está fazendo a campanha do agasalho. Então, sempre conectado com algum dos clientes para também gerar essa proximidade, né? Cada vez mais. O seu time, você tem muitas pessoas na comunicação e no marketing? No total, são 15 pessoas. Então, é grande o time. E aí também a gente tem a questão da diversidade, que acho que é super legal, é muito valorizado também. Faz parte do ESG, né? Aproveitando esse embalo, até para te perguntar uma coisa relacionada a isso. Como é que é essa atuação ou essa convivência nesse aspecto da diversidade, lidando com equipes multifuncionais nesse cenário cada vez mais aberto em relação às diferenças? Tem uma adaptação, né, grande que a gente tem que fazer no dia a dia, assim, hoje já acho que é muito mais natural, assim, mas antes acho que tem um desafio. Não é um desafio Você começa mesmo. com a própria linguagem, brincadeiras, respeito, tem uma série de filosofias. Muito embora, nessa comunidade woke, de uma maneira geral, woke, que nasceu em função do marketing, de um certo exagero no entendimento. Mas tirando os exageros, essa é a pergunta. Eu acho que até o cuidado com algumas palavras. Então, assim, palavras que eram usuais, né, para mim, no passado, que a gente não usa mais. Então, né, o criado mudo, não fala mais criado mudo. Mesa de cabeceira, né? Exato. Mesa de então, era ridículo, né? Criado mudo. Sim, mas a gente falava isso e nunca tinha parado. Exato, nunca parado para pensar, poxa, mas criado mudo. Era uma coisa assim, sei lá, criado mudo. Uma que me impressionou foi assim, que as pessoas começaram teve uma série de problemas por que caixa preta no avião? Pois é. Gente, caixa preta. Não, mas é só mudar de cor, então resolve o problema. Põe pinta de outra cor, ou sei lá. Não, mas virou caixa preta. Caixa de memória, podia ter um outro nome, né? Mas tem, sabe, e são coisas que a gente nunca questionou no passado. Certas brincadeiras, né? Meu grande amigo, um grande amigo do passado é negão. Se chamar de outra coisa, ele briga. Peraí, como é que eu não vou chamar o negão de negão se é quase um nome? Então, e fazer isso na rua, alguém vai te olhar, vai dizer... O meu filho mais velho, ele é moreno, um pouco mais moreno que eu. E o apelido dele é Negão. Que ele jogava futebol, tudo, o pessoal, o Negão aí. E a gente tem uma amiga que foi diretora do Bradesco, super importante, e a gente caminha juntas, né? É um grupo de pessoas. E ela disse, vamos, negada! Sempre ela falava assim. Aí outro dia, ela usou isso, e uma das pessoas lá, que é bem radical... Ofendida. Você não pode falar isso não sei o que. Ela falou, gente, pelo amor de Deus, me perdoa, eu tô brincando, né? Claro. E não tem essa conotação. Então, hoje, além de ser... É importante esse cuidado, esse respeito, mas também tem algumas coisas que são exageros. Né? Porque eu acho que tá tudo muito polarizado, né? Tudo muito... As tintas estão carregadas demais, né? Sim. Então, vocês têm alguma política específica para isso? Alguma orientação específica? Cursos relacionados a isso? Não, a gente não tem nada, assim, nenhuma política, nem curso. Claro, né? Como uma empresa regulada, a gente tem procedimentos, né? Então, tudo muito relacionado sempre à atividade de trabalho e com muito cuidado, né? Para escrever os procedimentos, para a gente não usar nenhuma palavra que seja, né? Enfim, controversa ou inadequada. Decodificada como sendo algo que, na verdade, não é. Exato. Mas acho que é essa grande preocupação, assim. E no dia a dia ser o mais leve possível. Então, quando surge uma polêmica, esses tempos surgiu a polêmica da Red Pill. O cara falou Red Pill e aí
misógino, não sei o quê. Aí a gente falou, gente, acho que assim, sem polêmica, né? Menos, vamos lá. Menos é mais. Vamos seguir. Aí, assim, coisas assim vão acontecer sempre, acontecem desde sempre, e as pessoas vão ter o seu aprendizado, e é isso. Muito também de interpretação. Porque quanto mais corda a gente vai dando, pior vai ficando. Então, tem hora que você precisa cortar, sabe? E quais são as divisões que você tem na área de comunicação e marketing? Então, lá a gente tem a comunicação, tem a linha de produto, né? A parte de unidade de negócio, que aí são as unidades de negócio separadas por linha. Dentro do marketing. Isso. E a parte de inteligência de mercado. A parte de produto também. Isso. Tá. E aí, a parte de inteligência de mercado também, que é super importante. E tem uma que a gente... interno ou vocês terceirizam? Não, é tudo interno. É interno. E aí tem uma parte clínica, né? Que a gente chama. Que aí eu tenho um médico, né? Que tá ali também. E um profissional também que a gente chama de acesso ao mercado. Que conversa muito com as operadoras de saúde, conversa com os hospitais, mas muito mais do lado de... Pensando em... rol da ANS, né? Enfim, coisas que você registra na própria Ministério da Saúde, né? Para ser reconhecido como um exame que pode ser reembolsado pelo convênio, por exemplo. Porque, como tem muita coisa nova, a gente precisa apresentar para o Ministério da Saúde, né? E dizer, olha, esse exame tá no rol, né? É bom por isso, por isso, por isso. Não está na estética, está na saúde. Evita, por exemplo, sei lá, 15 dias de internação, se fizer o exame, né? É um preventivo, ou coisas nesse sentido, porque aí, sendo justificado, o convênio fala, tá, legal, vai ser bom, e aí aprova, e, enfim, ele vira... mas bem interessante. E a inteligência de mercado, vocês têm as próprias ferramentas ou vocês contratam externa? Não, tem auditoria, né, de mercado, que aí tem que ter, né, auditoria de mercado, que a gente compra, né, os dados, e aí dentro de casa a gente faz as análises e aí trabalha os dados dentro de casa. O que você poderia falar para essas pessoas em relação ao marketing? Primeiro, não só por esse lado assim do fascínio que a própria área exerce, mas a importância do marketing no contexto das organizações. Até que ponto que é percebido, devidamente valorizado, ou ainda falta alguma coisa para que as empresas ou os empresários, de alguma maneira, percebam e valorizem e invistam mais em marketing? Eu acho que tem ainda existe uma conexão, claro, que é muito grande com comunicação, então muitos empresários, né, enfim, muitas profissionais ainda entendem o marketing como, restrito, né, o grupo da comunicação ali, e aí custo, etc., e não como na verdade, o que a gente chama de matemarketing hoje em dia, né? Porque é isso, a gente não faz nada sem base de dados. Então, tudo tem que estar baseado em dados, informações que sejam relevantes e que sejam, né, de confiança realmente para tomada de decisão. Então, mesmo qualquer investimento em comunicação, tem que ter feito um diagnóstico, né? Tem que entender qual o retorno daquilo. Pra quê, né? Exato. Por quê? Para quê? Por que eu vou investir nisso? Qual o retorno que eu vou ter? Que testes eu fiz para poder, né, dizer, realmente eu confio, vou investir. Fez um piloto? Não fez um piloto? Enfim, então acho que existe esse racional que a pessoa, né, o profissional de marketing tem e que muitas empresas que às vezes não têm isso, né, difundido dentro, ainda não tem essa visão, né, de que o profissional de marketing, ele na verdade é um profissional de estratégia, de lógica, de inteligência, de né? inteligência, isso aí. Ela é a inteligência da organização. É isso aí. Mensagem final, o que você gostaria de falar para o público? Qual a sua mensagem final? Eu acho que fazer o que ama é algo que se eu pudesse falar alguma coisa assim, dar, sei lá, um conselho, uma dica, seja lá o que for, é fazer o que ama, fazer o que gosta, e aí tudo vai fluir, sempre. A gente vai encontrando pessoas e é isso.